Oi, gente, continuando lá a nossa aula 12D, nós vamos falar agora sobre planos perpendiculares. Lembrando que estamos na página 138 na sequência do livro. Sejam dois planos π1 e π2 com os seus vetores normais N1 e N2. Quando que dois planos vão ser perpendiculares? Quando os seus vetores normais forem perpendiculares. Qual que é a regra de perpendicularismo entre dois vetores? Produto escalar sendo igual a zero. Por exemplo, verificar se π1 e π2 são perpendiculares. Então, nós vamos lá. Eu tenho plano π1 e tenho plano π2. Quem que é o meu vetor, quem são os meus vetores normais N1 e N2, para que a gente consiga calcular aí o nosso produto escalar. Vai ser 3, 1 e menos 4, que multiplica 2, 6 e 3. 2, 6 e 3. Ou seja, eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 6 vezes 1, 6, menos 3 vezes 4, 12. Ou seja, eles são perpendiculares, certo? Então, logo, a minha resposta. π1 é perpendicular a π2. Não esqueçam da resposta, tá? Então, se perguntou se é perpendicular, você tem que responder se é perpendicular. Letra B. Eu tenho plano π1 e eu tenho plano π2. Tá, mas eles estão em equações diferentes. Aqui eu tenho a equação que me fornece do plano π1 o vetor N1, que é 1, 1 e 0, certo? Mas aqui eu não sei quem que é N2 e eu preciso desse N2. Como é que eu vou encontrar esse N2? N2 é um vetor normal a este plano aqui. Quer dizer que o coeficiente do H, que é o vetor U, e o coeficiente do T, que é o vetor V, eles precisam se eles estão coplanares, eles precisam ter um vetor normal. Então, é isso que eu vou calcular. Eu vou calcular N2 como sendo o produto vetorial entre U e V. Então, eu tenho IJK, U vai ser o coeficiente do H, então eu tenho menos 1, 1 e 0. E o V, que é 2, 1 e 1. Daí, calculando por sarros aqui, eu tenho 1, 1 e menos 3. Ou seja, esse vetor N2 é o vetor que é ortogonal ao plano π2. Então, agora eu vou responder a pergunta do exercício. N1 é perpendicular a N2? Essa é a pergunta. Então, eu vou calcular N1 escalar N2 para ver se dá igual a zero. Então, eu tenho 1, 1, 0, que multiplica 1, 1 e menos 3. Então, eu tenho lá 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1, mais 0, que é igual a 2. E 2 é diferente de 0, quer dizer que o meu produto escalar dos dois vetores deu diferente de 0. Logo, π1 e π2 não são perpendiculares. Ponto. E quando que a gente pode comparar em relação a reta e plano, se eles são paralelos ou perpendiculares? Se eu tenho uma reta paralela ao plano, então quer dizer que eu tenho o vetor diretor da reta perpendicular ou ortogonal ao vetor normal do plano. E se eu tenho aqui a reta interceptando o plano, quer dizer que eu tenho o vetor normal da reta paralelo, o vetor diretor da reta,
paralelo ao vetor normal do plano. Então, quer dizer que se a reta R for paralela a π, então o vetor V vai ser ortogonal a N, produto escalar igual a zero. E se a reta for perpendicular ao plano, quer dizer que V é paralelo a N. Então, V é igual ao alfa N. Vamos ver num exercício como isso funciona? Por exemplo, mostre que a reta R, que tem equações paramétricas, x é igual a 1 mais 2t, e é paralela ao plano π, que tem equação 5x mais 2y, y menos 4z, menos 1 igual a 0, e perpendicular ao plano π1, com a equação 4x menos 6y mais 2z menos 5 igual a 0. Então, eu estou vendo que as equações de π e π1, elas estão na forma de equação geral da reta. Então, quer dizer que eu tenho o n dos dois, o vetor normal dos dois. Então, o n aqui do nosso π vai ser 5, 2 e menos 4. E o n do nosso π1 vai ser 4 menos 6 e 2, certo? E aqui da minha reta R, eu tenho o vetor V, que é o vetor diretor da reta, ou seja, 2 menos 3 e 1. Lembrando que é todo o coeficiente do t, certo? Do vetor diretor da minha reta. Então, se eu estou procurando que a reta é paralela ao plano, quer dizer que reta paralela ao plano π, eu tenho o produto escalar igual a zero. Então, eu tenho lá V vezes N igual a zero, que é 2 menos 3, 1 vezes 5, 2 menos 4, ou seja, 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 2, 6, menos 4 vezes 1, que é 4. 10 com 10. 10 positivo com 10 negativo, 0. Então, quer dizer que realmente eles são paralelos. E se a R for ortogonal a π1, que é isso que o exercício tá afirmando, né? Que é pra gente provar. Então, quer dizer que V é um alfa N. Então, eu posso dizer que esse alfa N vai ser quem? Em fórmula. Eu tenho o vetor V, que é 2 menos 3 e 1, que é igual a um alfa, que multiplica 4 menos 6 e 2, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou encontrar o valor desse alfa. A alfa é igual a meio. E se alfa é igual a meio em todas as coordenadas, quer dizer que realmente eles são perpendiculares. Agora, nós vamos para a reta contida no plano. Como que eu sei qual é a condição de uma reta estar contida num plano? Se eu tenho dois pontos A e B de uma reta que forem também pontos que pertencem ao plano π, ou então que o produto escalar entre o V e o N, ou seja, o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano π, seja igual a zero, ou seja, o A pertence ao π e pertence também à reta R. Por exemplo, determinar os valores de M e N para que a reta R esteja contida no plano π. Então, eu vejo lá que a reta R está na forma de equações paramétricas e o plano π está na equação geral. Então, como que eu começo montando esse exercício aí? Eu posso atribuir valores para os meus parâmetros T para que eu consiga encontrar pontos A e B dessa minha reta aqui. Concordam comigo? Então, se eu coloco para T igual a zero, eu vou encontrar um ponto A, que vai ser quem?
Se t é igual a 0, x é igual a 3, y igual a menos 1 e z é igual a 2. Tudo bem até aí? Menos 2, né? Esqueci do menos aqui. Daí, para t igual a 1, são contas que são rápidas de serem feitas, tá? Então, 3 mais 1, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Tá na mão 2 pontos A e B. Por que eu preciso desses pontos A e B? Que pertencem à reta e vão pertencer ao nosso plano π também. Porque eu vou substituir o A e o B e formar um sistema com M e N. Então, se o ponto A pertence ao plano π, quer dizer que eu tenho 2 vezes 3, mais M que multiplica menos 1, mais N que multiplica menos 2, menos 5 igual a 0. E se B também pertence ao plano π, quer dizer que eu tenho 2 que multiplica 4, mais M que multiplica menos 2, mais N que multiplica menos 3, menos 5 igual a 0. Quer dizer que eu vou ter um sistema de equações aí, que vai ser menos M menos 2N é igual a menos 1. Daí eu tenho menos 2M menos 3N é igual a menos 3. E resolvendo esse sistema de equações, que não precisa escalonar, tá, gente? Não precisa escalonar, porque eu posso só somar as duas equações. Então, eu tenho lá que eu vou chegar em M é igual a 3 e N é igual a menos 1. Pronto, resolvido as nossas condições de M e N para que a reta R esteja contida no plano. Vamos lá para a nossa aula 12E próxima e última dessa sessão. Um beijo a todos!